Estamos em Apocalipse capítulo 13. Na aula passada vimos, lá no versículo 5 deste capítulo, que ao anticristo foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, isto é, autoridade para agir durante toda a era da igreja, durante todo este período entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Hoje veremos mais a respeito desta criatura. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Pois bem, Apocalipse 13, agora versículo 6 em diante. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Observe que o anticristo, devido à arrogância dele, estará sempre disposto a insultar a Deus, difamar a Deus. Falará mal até dos crentes que já morreram, os que habitam no céu. Professor, como é isso, falar mal dos crentes que já morreram? Por exemplo, uma forma de fazer tal coisa é mencionar a morte desses crentes como se fosse uma derrota. Olha aí, os crentes confiaram em Deus e tudo, acabaram mortos. Ou então ficar celebrando em cima da morte dos crentes, entende? É porque o mundo não compreende a verdade de que a morte física para o crente é apenas um momento. Ele morre fisicamente e no mesmo instante está com Cristo no céu. O mundo nunca vai entender isso. Sempre para aqueles que não conhecem a Deus, morte física é sinônimo de derrota, de fracasso. Mas sabemos que não é assim. Quando este versículo 6 diz, no seu final, que o anticristo difama o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu, essa parte do versículo é interessante, porque nos ensina que tabernáculo pode ser uma palavra utilizada para se referir aos crentes, já que Deus habita em nós. Então, desta maneira, templo ou tabernáculo são outras formas de mencionar os cristãos. No caso específico deste versículo 6, o tabernáculo é o povo de Deus que está no céu, aquele que foi morto fisicamente e que agora está morando lá. Versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Veja que o passivo divino foi-lhe dado, revela que tanto a guerra do anticristo como sua vitória contra os crentes faz parte dos decretos divinos, da determinação de Deus. Porque esse foi-lhe dado, sem dizer o sujeito que deu, quando você vir um exemplo assim, lembre-se de que é uma referência a Deus. É Ele quem dá, é Ele quem concede. Claro, tudo isso debaixo de um propósito santo e sábio. Versículo continua. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Nesse segundo passivo divino, deu-se-lhe, nós temos aqui acrescentado que mesmo a autoridade que o anticristo exerce sobre cada tribo, povo, língua e nação, no fundo, vem de Deus também. Porque nem o próprio diabo teria influência sobre este mundo se isso não fosse da vontade do Senhor. Então, às vezes a gente pensa, o diabo ele tem poder e pode dar a quem quer. Não é bem assim, não. Ele tem poder, mas temos de lembrar. O poder foi dado a ele por quem? Por Deus. Se ele quisesse dar tudo que ele tem a alguém, ainda assim ele precisaria da anuência de Deus para que isso se tornasse realidade. Versículo 8 agora. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É claro que esse
todos os que habitam sobre a terra não abrange os crentes. Nós temos conhecimento de que os crentes não adorarão a besta que emerge do mar, o anticristo. Porém, ainda assim, o versículo esclarece essa questão. Ele diz: aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Esse livro é chamado de livro da vida do Cordeiro, porque somente os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro é que foram registrados neste livro. Daí o seu nome. Outra coisa interessante é que o versículo diz: do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como é que é isso? Cristo morreu quando da fundação do mundo? Não, é o seguinte: nos decretos de Deus, no plano de Deus, antes mesmo de criar qualquer coisa, ele já havia determinado a morte de Cristo pelos seus eleitos. Como aquilo que Deus determina é tão certo quanto a própria realidade, então, nesse sentido, é como se Jesus tivesse sido morto antes da fundação do mundo. É por causa disso também que os crentes do Antigo Testamento foram justificados pelo sacrifício de Cristo, ainda antes do sacrifício ocorrer dentro do tempo e do espaço. O sacrifício de Cristo, no período do Antigo Testamento, ele ainda não havia acontecido literalmente. Mas é como eu falei, visto que no plano de Deus, no propósito de Deus, isso já estava decidido, então, com base nisso, foi possível justificar os crentes do Antigo Testamento, aqueles que creram nesse sacrifício através daquele simbolismo todo de um animal ser morto naqueles sacrifícios levíticos. Versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Em outras palavras, se alguém tem ouvidos espirituais para entender e se beneficiar do que é dito aqui, que o faça. Nós entendemos que uma pessoa ela pode até ouvir, pode até ler o que está escrito no Apocalipse. Agora, se ela não tiver discernimento espiritual para entender essas palavras, não vai adiantar nada. Então, João, inspirado por Deus, adverte: se alguém tem ouvidos, isto é, se alguém compreende de verdade, espiritualmente, o que eu falo aqui, então ouça, preste atenção, leve em consideração, leve a sério, porque tudo isso vai acontecer. Versículo 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto à espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esse versículo, do jeito que ele está aqui na versão da Almeida Revista Atualizada, não ficou com uma boa tradução, não. Por quê? Porque ele dá a impressão de que os crentes perseguidos pelo anticristo, eles vão para o cativeiro ou eles vão presos porque prenderam alguém. Ou então eles vão ser mortos porque mataram alguém. Mas isso não faz sentido. Então, por causa disso, não podemos considerar essa tradução como uma tradução que realmente seja fiel ao que diz o texto original. Temos traduções melhores, por exemplo, a tradução da versão católica com cabeçalhos, que diz: se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Se alguém deve morrer pela espada, é pela espada que deve morrer. Outra versão, a da Nova Tradução na linguagem de hoje: quem tem de ser preso, será preso. Quem tem de ser morto pela espada, será morto pela espada. Veja que o texto quer dizer é que aquilo que Deus determinou vai acontecer. Aquilo que ele determinou para a nossa vida vai se realizar. O que os crentes durante a perseguição tiverem de passar, isso faz parte dos decretos divinos. É a mesma ideia que nós vemos aqui em Jeremias 15:2, que diz: assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte. O que é para a espada, para a espada. O que é para a fome, para a fome. E o que é para o cativeiro, para o cativeiro. O destino está traçado por Deus. Não há como escapar dele. No final do versículo temos: aqui está a perseverança
e a fidelidade dos santos. Por quê? Porque cabe ao crente, no caso, aceitar com fidelidade essas coisas, isto é, sem negar a sua fé. Ele deve perseverar nisso, pois isso é o que Deus espera dele. Esse deve ser o padrão para todos os crentes. Por isso que eu gosto muito da tradução da Bíblia Viva com respeito a esse final do versículo. Veja só, do povo de Deus, aqueles que se destinam ao cárcere serão presos e levados. Aqueles que se destinam à morte serão mortos. Mas não se espantem, porque esta é a oportunidade de vocês serem perseverantes e terem confiança. Viu só? Versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Essa segunda besta, o texto diz que ela emerge, ela sai da terra. A primeira besta emergiu do mar, porque o mar, nós já vimos, simboliza as nações não crentes, querendo dizer que o anticristo ele virá do meio dos não crentes. Já essa segunda besta, ela emerge da terra, ela sai da terra, em um contraste da terra com o céu. Em outras palavras, a segunda besta representa os valores da terra, os valores deste mundo, os valores mundanos, em contraposição aos valores celestiais. A segunda besta, ela vai trabalhar com ideologias anticristãs, vai trabalhar com sedução, religiões falsas. Isso significa que a segunda besta ela vai atacar a mente do crente, assim como o anticristo atacará o seu corpo. O anticristo representa um poder político. Ele usará de força física contra os crentes. E a segunda besta, ela se preocupará em seduzir, em enganar, em convencer o crente a seguir os seus ensinos. Diz o texto que a segunda besta, ela possui 2 chifres, parecendo cordeiro, mas fala como dragão. Se nós fôssemos resumir a segunda besta em uma palavra, esta seria enganação. Por quê? Porque ela sempre parecerá um cordeiro, mas ao falar, ela vai revelar o seu verdadeiro caráter e intenção, desde que, é claro, nós estejamos preparados para discernir a verdade do erro. Não é isso? Porque acontece, hoje em dia, a segunda besta fala com aquela aparência de cordeiro, ela fala coisas enganosas, coisas mentirosas, ela transmite falsos ensinos, mas muitos crentes não têm discernimento espiritual, não têm conhecimento bíblico para perceber isso. Professor, quem é a segunda besta? A segunda besta, ela é o falso profeta, e é sobre ele que falaremos na próxima aula.